Então, eu queria só falar um pouquinho sobre os dados. Aí, essa semana, a gente hoje teve Focus e essa semana saem os dados do PIB do segundo trimestre, né? Já no Focus de hoje, né, a gente viu ali o mercado revisou para baixo a expectativa de crescimento neste ano, né? A gente viu algumas expectativas sendo projetadas para cima, mas queria entender aí a opinião de vocês dois. O que vocês acham que a gente pode esperar dos dados do PIB aí já nessa quarta-feira? Quais seriam as projeções aí para a atividade em 2021? Mas, ô Celso, vamos deixar ele responder primeiro, por favor? Depois você responde. Vamos lá. Fala, Marco. Bom dia, Celso. Tudo bom? Bom dia. Bom dia, tudo ótimo, Marco. Tudo ótimo. Depois eu vou responder essa aqui. Na verdade, tem várias perguntas aqui que eu estou devendo, né? Inclusive das construtoras, o pessoal falou para responder. Verdade, você esqueceu, você pulou ela. Mas em relação ao PIB, acho que a gente já tem que a gente chama algumas sinalizações vindo bastante fortes, né? Acho que o último dado que saiu, que acho que antecipa um pouco esse movimento, é a sinalização de arrecadação. Quando a gente tem mais arrecadação? Pensar de uma forma bem simples. Só se as empresas estão gerando mais receitas. Então, a maior parte é em cima de receita, você tem mais receitas, tem mais arrecadação, e esse número está vindo muito forte, né? A gente pega alguns números aí de arrecadação, tem sido o maior da série histórica. Então, a arrecadação e o crescimento tem sido muito forte. Agora, a gente precisa entender, inclusive, a geração de emprego também veio muito forte, todo ministro comemorou, eu particularmente comemorei, até eu coloquei um tweet fazendo uma crítica muito grande, que tinha gente reclamando, criticando, né? Assim, não é porque você é contra o governo, é que você vai reclamar da geração de emprego. Caramba, a gente tem que pensar sempre no Brasil gerar emprego para todo mundo, crescer, isso é saudável para todo mundo, né? Tem que deixar, às vezes, um pouco a política de lado. Da ideologia, né? E tem gente ali fazendo cara feia, porque o Brasil gerou tantos mil empregos. Então, pensar positivo como empreendedor, é isso que a gente acorda todo dia cedo e fala, eu preciso gerar mais empregos. Então, essa sinalização do PIB, acho que a grande preocupação, de novo, eu acho que não é 2021, talvez até o Focus está mostrando isso, né? Revisões bem marginais aqui, um pouquinho para baixo do crescimento desse ano. A minha preocupação é que 2% de crescimento para 2022 está virando teto, né? Ou seja, o mais otimista espera 2%. Então, essa é a minha preocupação. Os economistas têm um termo que chama-se carrego, né? Ou seja, só os investimentos programados para esse segundo semestre já trazem um PIB de 1%, mas talvez seja somente 1%, né? O mais pessimista já fala, de novo a gente volta a crescer perto de 1%. O consenso do Boletim Focus está ali um pouco mais perto de 2%, mas 2% para o Brasil é muito pouco, né? Essa é a minha preocupação. De novo, a gente tem a inflação um pouquinho mais alta, a gente tem os juros voltando, mas acho que é principalmente esse ambiente. O investidor fica com uma incerteza, será que eu invisto agora? Será que de vez de eu coloco aquela planta agora, espero daqui 2, 5 anos de pé, abro uma farmácia, abro uma padaria, vou esperar um pouco, né? Essa é a minha preocupação, o PIB de 2022. Esse agora a gente vai ver e acho que o grande destaque vai ser começar a aceleração da indústria, a gente já viu, mas principalmente o setor de serviços voltando, né, a se recuperar um pouco mais forte nesse segundo semestre principalmente. Então, acho que essa é a leitura do PIB, mas não deve ser... Devemos comemorar, mas olhando para 2022, acho que essa é a preocupação. Então, olhando para retrovisor, estamos bem, né? Olhando para frente, acho que ainda temos uma lição de casa grande para fazer. Né? E aí, Celso? Não, concordo com o Marco. O que está acontecendo? A gente tem um PIB que vai crescer 5%, um pouco mais esse ano, que poderia afetar. Você tem uma crise hídrica, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas que tem uma crise hídrica que esse ano é difícil afetar. Olha para o ano que vem. O grande ponto é até onde o Banco Central vai elevar a taxa de juros. Ele errou para baixo, essa é a grande verdade, quando trouxe para 2%. Então, a gente teve uma fuga de capital, né? Nada mais é do que o investidor estrangeiro, ele olha o diferencial de juros, o Brasil ficou com um diferencial de juros muito pequeno, então ele pega um financiamento lá fora, coloca dinheiro aqui. Quando ele olha um país que tem taxa de juros de 2%, ele olha outras economias próximas a zero, ele falou, não faz sentido, eu vou investir em outros países. Houve uma fuga de capital, desse capital, mas é especulativo e tudo isso, não interessa, esse é um investidor também que ele gera fluxo para cá. E agora essa discussão é o juro neutro. E aí o Banco Central ele vem afirmando, o brasileiro, o presidente do Banco Central, Campos Neto, olha, eu vou utilizar a política monetária para conter a inflação.
ele vai levar até onde? A gente sabe que você tem ali uma demora, um impacto de 6 meses para afetar a economia. Então, a gente está com 5,25 da Selic, a alta na próxima reunião em setembro tende a ser entre 1 a 1,5%, né? O mercado já até colocando que poderia atingir 1,5%, e ela pode terminar o quê? A 7,5%? Esse é o relatório Focus do Banco Central, pode chegar a 8%. O problema é que o efeito no final do ano, você tem um impacto no ano seguinte. E aí foi o que o Marco falou, o teto virou 2%, já tem gente falando em 1,5%, 1% num ano de eleições. Então é difícil enxergar isso, porque normalmente aqui não tem juízo de valor em relação aos presidentes, tudo isso, todos fizeram isso. Medidas populistas, vou utilizar a máquina pública para a economia crescer, para eu me reeleger, ou colocar alguém aqui que eu confio no meu partido, e assim vai. Sempre foi assim. Não vai ser diferente no ano que vem. O ponto é que esse ano cresce muito, a gente sai de um processo de pandemia, de reabertura econômica. Hoje saiu o índice de confiança de serviços da Fundação Getúlio Vargas, novamente subindo em agosto em relação a julho, isso por conta da abertura da economia, campanha de vacinação, tudo isso. Mas, por outro lado, ano que vem, a gente vê um crescimento menor, receio da crise hídrica, que esse ano eu acho que passa incólume, né? Se você tivesse um crescimento de 6%, sim, você poderia ter um problema ali acima disso, a gente dificilmente vai crescer isso, mas para o ano que vem volta um crescimento pífio. E aí isso é ruim, ainda mais no ano de eleições. E aí a grande pergunta é, o que o Bolsonaro, para se eleger, que medidas populistas ele pode tomar? E isso gera um efeito, sim, de preocupação em relação a isso. Então, a discussão está em relação ao Banco Central, o quanto ele vai agora, o receio dele errar na mão também, e subir muito, e gerar uma política monetária restritiva, né, subindo os juros, e aí você tem um crescimento econômico menor. É o que a gente fala de estagflação. Gera inflação e você não tem crescimento econômico, que é o pior cenário possível. Esse ano, com a inflação mais crescendo, é uma inflação mais pontual. Ano que vem, uma inflação mais baixa, entre 3,5% e 4%. O problema vai ser os juros na casa de 8% também. Então, essa é uma discussão para o ano que vem, com crescimento econômico, infelizmente, menor. Como a gente já está em setembro, basicamente, o mercado está olhando no que vem, né? Não está olhando esse ano, olhando a inflação por um lado ano que vem, mas olhando também um crescimento menor em 2022.